O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos hoje 3 leituras do Salmo e temos 2 faces de uma mesma religião. Mateus, Abraão, por um lado. Os judeus do Reino do Norte em Oséias e os fariseus do Evangelho. A mesma religião, pontos de vista e formas de viver completamente diferentes. E é esse o fio condutor que a igreja escolheu para analisarmos hoje. Qual? A religiosidade exterior sem conversão interior. Vamos analisar primeiro o que é bom. Mateus. Por que vocês acham que Jesus disse assim: segue-me? Ele se levantou e seguiu Jesus, do nada. Prestem atenção. Cristo, na Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, diz que Cristo revelou o homem ao homem. Em outras palavras, o povo antes de Cristo não sabia quem era, de onde veio, para onde vai. Não sabia por que existia. Hoje tem muitos jovens que não têm vida religiosa, que os pais não educam na fé, e suicidam, porque fala que a vida não tem sentido. E é verdade. Essa vida não tem sentido sem Cristo. Então Mateus provavelmente passou por várias crises existenciais. Ele era cobrador de impostos. Uma pessoa que rouba, gente, opção de político, ou que é desonesto na sua empresa, ou que toma coisa dos outros. Por mais que tenha bens, ela vive uma crise existencial o tempo inteiro, porque ela foi feita boa por Deus. Deus criou tudo ex nihilo, do nada, e é bom. Então, quando ela faz algo ruim, gera uma contradição em si mesma. Inclusive, o fogo do inferno. Para São Tomás de Aquino, ele descreve que o fogo do inferno é a própria contradição que gera entre as paixões desordenadas que nunca mais se saciarão no Criador, né? Então elas se voltam contra a própria pessoa. Porque mesmo inconscientemente nós procuramos Deus. Então um dos motivos que São Tomás diz de fogo do inferno são as paixões desordenadas que se voltam contra nós. E também o mundo, que era missão do homem levar para Deus, o mundo também se volta contra a pessoa. Então quem está no inferno vive uma eterna contradição interna. Nunca tem paz. Por isso que o demônio,
o negócio é tão pesado, o demônio faz possessão no corpo de um ser humano, sendo que o demônio não foi feito para ter corpo. Ou foi? Não, o demônio é anjo. Criado por Deus por espírito. Por que que ele possui um corpo humano? Porque ele é tão infeliz, ele é tão insatisfeito consigo mesmo, que ele procura coisas que são fora da sua natureza. Isso é o fogo do inferno. Então, quem estiver no inferno, espero que ninguém de vocês vá para lá, basta, aqueles padres bem humildes, basta me ouvir. Não é? Mas estou falando sério. Eu falo só o que eu tenho certeza que vem de Deus, aqui no púlpito. Então, bom, não quer dizer que eu faça tudo o que eu falo. Pode ser que a minha palavra te leve para o céu e eu vá para o inferno. Ixi, estranho, hein? Pode. Muitas vezes, gente, eu estou numa situação, eu lembro de uma homilia que eu fiz para tentar me colocar no eixo. Ou seja, teoricamente, pelo menos eu penso, que é o Espírito que fala, não só para vocês, mas também para mim. Lá em Porá mesmo tem um povinho mais petulante, estou brincando, que chegava e fala assim, essa homilia foi para o senhor, viu, padre? E é verdade. Quem me conhece profundamente, então existe algo misterioso. Então essa fala, essa revelação do alto que eu falo para vocês, é para quê? Para iluminar a vida de vocês como um todo. Tudo que vocês passaram. Vamos supor que vocês nasceram numa família desestruturada. A mãe te rejeitou, o pai. Aí você mora com um tio. O tio te abusou. Aí você casa para fugir dos padrastos. O marido te bate. Hã? Aí você tem filho doente, que requer uma paralisia cerebral, que requer cuidar. Como é que essa pessoa vai achar sentido na vida? Só quando Cristo chega nela, ilumina a vida dela todinha e fala, tudo que você passou, minha filha, tudo, pode se unir a mim na minha cruz. E eu posso não só te salvar, como te dar fortaleza nesse mundo para suportar o sofrimento, te dar alegria no meio da dor e te dar a vida eterna com o galardão como ninguém vai ter, proporcional ao seu sofrimento. Ganhou sentido ou não? Hã? Então, provavelmente, o que aconteceu com Mateus foi isso. Cristo aproximou, iluminou Mateus a vida dele todinha, e ele achou sentido em tudo, e por isso Jesus diz, segue-me. E ele disse, é o único que deu sentido à minha vida. E ele levanta e sai. Ou seja, a religiosidade exterior, o contato com Cristo, entra na sua alma. Aqui, gente, é a primeira vacina. Até não gosto dessa palavra muito, porque foi tão usada mal, né? A primeira vacina contra a religiosidade só exterior é uma amizade com Jesus. Nós não somos a religião do livro, da Bíblia, igual os protestantes, ou do Alcorão dos muçulmanos. Tem que estar na Bíblia. Vamos lá ver. Né? Eu tenho que ir no banheiro que hora? Então está na Bíblia. Eu não sei como é que vai no banheiro, e não está na Bíblia a hora que tem que ser, né? Tudo tem que estar na Bíblia. Nós não somos. Nós somos uma religião de uma pessoa, de Jesus. Então, guardem isso. Nós temos que ser amigo de Jesus. Quem não é amigo de Jesus não vai viver uma religiosidade profundamente interior, como Mateus. Ou como Abraão. Abraão pediu que a sua esposa estéril tivesse um filho. Depois, Deus mandou Abraão sair para o deserto. Ele saiu porque ele conhecia uma pessoa. Naquela época eu não sabia que eram 3 pessoas. Depois Deus manda sacrificar seu filho, que era o seu sonho, porque naquela época o filho era descendência da terra,
Então era a coisa mais valiosa que tinha. Mas Abraão topou sacrificar seu filho em detrimento de uma amizade com o Senhor. Amizade. Como é que você ganha amizade com Jesus, gente? Por acaso você chama Mateus? Será que você é um Mateus que tem amizade com Jesus ou você passa vergonha nos Mateus? O Mateus tem amizade, né, Mateus? Como, Mateus, que você tem amizade com Jesus? Muito bem. Criando um vínculo na oração, na intimidade. Ou seja, você tem que treinar a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Falando com Ele o dia inteiro. Oferecendo tudo que você faz por Ele. Vai cozinhar? Jesus, vem cá comigo. Uma vez eu vi um vídeo impactante. Um senhorzinho de seus 80 e tantos anos que morava sozinho na roça e que perdeu a esposa, viúvo, e os filhos também. Tinha morrido o filho. Aí o repórter chega e ele diz: às 4 da manhã eu acordo, aí tinha uma cadeirinha aqui, essa é a cadeirinha que eu chamo Jesus para sentar. E eu dialogo com Jesus, né? Eu falo com ele, eu ponho a xícara dele, falo, me ajuda, Jesus, fica comigo o dia inteiro, né? Gente, quando você vai cozinhar, chama Jesus, chama Nossa Senhora, né, também. A relação pessoal com Nossa Senhora chega até Jesus e fala, me ajuda aqui, que o seu amor esteja na comida. Até se você cozinha mal, vai ficar bom. Até aquela gororobinha vai achar bom. Essas meninas novas que não sabem cozinhar, a alternativa que vocês têm é chamar Jesus. Vem, Jesus, faz que todo mundo goste dessa comida. Quando você for limpar banheiro, fala que você vai limpar, principalmente banheiro de macho. Né? Tal do banheiro do macho. Tem que oferecer para Jesus. Tem ou não tem? Oferece. Vai arrumar o jardim, oferece para Jesus. Vai trabalhar fora, oferece para Jesus. Vai acordar de madrugada, quando você está cansada e vem. Hã? Deve ser muito bom, né? É ótimo. Aí você abre os olhos com remela, fala, só por ti, Jesus. Só por ti, eu te amo. Eu vou levantar porque eu te amo. Vem para a igreja e faz a liturgia, vai trabalhar na cozinha, fritar batata. Diz que nas festas aí, quem frita batata lá fica, ou fritar frango, sofre. É por ti, Jesus. Aí quando eu estiver passando, eu até deixo vocês fazer isso. Por aquele caboclinho ali eu não fazia nunca. Mas por ti eu faço, Jesus. Por ti eu faço mais. Vocês acham que derrete ou não? A adoração eucarística, que ainda está muito, muito fraco aqui, muito fraco. Ficar com Jesus 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Até meia hora, se eu tiver estado de graça, é indulgência parcial. Mais de meia hora, é indulgência plenária. Depois você termina com a oração ao Papa. O terço, o rosário. Por quê? Porque Maria sempre te leva a Jesus. Então, rezar o terço. Pronto. Você vacinou. Onde você estiver, você vai oferecer para Jesus. Agora vamos para o lado escuro da religião. Oséias. Ele está falando para o povo que o amor deles a Deus dura pouco. Estou cansado dos seus sacrifícios. Quero amor e não os sacrifícios. O que aconteceu com o povo? Eles levavam os animaizinhos, matavam lá, mas não mudava o coração. Não tinham amor a Deus. Provavelmente tinham amor a quê? Dinheiro. Não tem jeito. Ou você ama um, ou você ama o outro, ou você ama o outro, ama um. Não tem como amar os dois. Aí tem gente que fala que eu fico falando que o dinheiro não é bom. Não é isso, gente. Inclusive, se você quiser doar para mim muito dinheiro, eu aceito de boa. Não é esse o problema. É claro que uma empresa tem que investir para ter mais lucro.
É claro que você pode crescer num cargo na empresa. É claro que você pode produzir mais na fazenda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da avareza, do apego, da hipocrisia. Muitos são hipócritas. Falam que não tem nada, não ajuda ninguém. O dízimo é uma merreca, que não tem nada de porcentagem. Quando vai pedir uma ajuda para uma casa, vai lá dar uma merreca menos que o pobre. É isso que é terrível. Isso que é abominável. Uma religiosidade externa. Até vem nas festas do padroeiro, mas por dentro não muda. Ou gente que vem à igreja, mas faz as coisas para aparecer. Faz leitura para aparecer. Não estou falando que quem está fazendo leitura está fazendo para aparecer, tá? Antes que fica feridinho aí. Porque tudo que fala, aí o padre falou, não. Estou falando de casos hipotéticos, ok? Vem aqui arrumar aqui porque gosta, é apegado a isso. Se alguém fizer no lugar, acha ruim. Se alguém fizer outra coisa no lugar dele, acha ruim. Isso que é uma religiosidade externa. Não tem mudança de coração. Quem se converte quer que outras pessoas de fora venham, apareçam, cresçam. Porque você está preocupado com a salvação das almas e não com a sua projeção pessoal. Ou quer usar a coordenação para mandar no outro. E naquela época, eles não se convertiam. Vou dar uns exemplos clássicos de gente que não tem conversão interior. Tem gente que participa de pastorais e não vem à missa domingo? Tem ou não tem? Não tem sentido. É totalmente estéril. Você não está unido a Cristo, porque quem conhece a Cristo, quem é amigo de Cristo, dói o peito faltar a missa. Ou as 4 missas de preceito. Quais são as 4 missas que não caem domingo no Brasil? Corpus Christi? Hã? Não. A Semana Santa, o Tríduo Pascal, o preceito é o domingo ainda, certo? Mas é importantíssimo, mais importante. Corpus Christi? Natal? Natal, gente. Natal. O que eu já ouvi de gente que chega e fala, Padre do céu, eu estou tão feliz. Uai, por que você está feliz? Não, Natal é bom demais na nossa família. Vem gente de tudo quanto é canto para a roça, mas nós fica lá os 4 dias. É rezando o terço, e nós faz novena, e come. Tio que eu não vejo há muitos anos, que vem de longe, eu encontro. É uma coisa maravilhosa. Aí vem a minha pergunta. O que vocês acham que eu pergunto? Vocês vão à missa? Ai, padre, não dá, é longe. Você com a sua familhinha vai tudo para o inferno, comendo uva e leitoa. Tudo. Para imediatamente essa festinha bonitinha de familhinha que tira vocês de um dia de preceito. Gente, qual que é a outra coisa que eu vejo demais aqui no Goiás? Eu vou a pé para Trindade todo ano. Eu não perco uma festa de Trindade. Chega com as bolhonas no pé lá. Aí eu falo, mas depois você frequenta a missa dominical com fé? Não, é mais só em Trindade. Vai entrar para o inferno mancando com as bolhas. Vai ser até uma oportunidade para o capetinho ficar enfiando uma agulhinha eternamente na sua bolha. Vocês ficam rindo. Eu quero ver quando eu só vou ser desmascarado, não desmascarado, né? Revelado no juízo final. Quando vocês virem que tudo que eu estou falando tem sentido. E tem gente que ainda ri achando que é uma brincadeirinha. Pode rir, não, eu também falo para rir mesmo. Mas não é brincadeira, gente. Matar uma missa dominical é mais grave que matar um ser humano. É o 3º mandamento. Nós estamos vivendo, não sei o que é isso, eu não sei como é que eu chamo isso, uma fantasia religiosa. Tem gente que vive uma fantasia religiosa, amarra um tercinho no braço, né? Beija, mas não participa de nada. Depois vem, outra coisa que acontece muito, de religiosidade externa, sem mudança interior. Padre, vem abençoar meu carro que eu comprei.
As meninas me ligam, né? Falei, quem será? Tá lá o carrinho, tudo no zerinho. Aí eu olho assim, eu não te vejo na missa. Não vem não. Ah, sim? Então a minha bênção vai virar motivo de condenação. Porque você está fazendo uma superstição. Vocês não entenderam o que eu falei ou não? A minha bênção para aquela pessoa que não frequenta a igreja é supersticiosa. Ela está crendo naquele ato. Ela não está vinculando aquele ato a... E Deus é ciumento. Deus não gosta de idolatria. Assim como o benzedor. Você pega lá, você pega só aquele, tem que ser aquele arruda, é? Você está crendo naquilo ali. Às vezes eu vou na roça, padre, se você não viesse mais uns dias, eu chamo um benzedor para espantar as cobras. Então senta aqui para confessar já, trem. Já pecou. Você está confiando no ato que não está vinculado a Deus. Tudo que você faz, gente, aprende isso. Além da oração, da amizade com Cristo, na adoração, no rosário, no diálogo. Tudo que você faz tem que ser vinculado a Deus. Se você pratica yoga e começa a buscar uma energia, porque tudo do Oriente tem algo ligado aos deuses hindus. Reiki. Padre, mas eu vou lá só fazer esticar, respirar. Tudo bem, mas cuidado. Sempre invocam energia, você vai ter uma energia, vai ter uns pontos energéticos. Ele é vinculado a Deus? Não. Pecado grave. Nós temos que aprender a viver uma interiorização daquilo que nós somos por fora. Nós temos que amar uma pessoa. Papa Bento, quando escreveu a trilogia de Jesus Cristo, os 3 livros, ele dizia, isso partiu de uma amizade. Por isso que tem senhorinhas que não sabem ler, mas que rezam o rosário o tempo inteiro, que faz adoração, que é muito mais sábia do que gente que estudou teologia, filosofia. Muito mais. Ela sabe o que Jesus diz no coração. Ela sente o cheiro do que é de Deus e que não é de Deus. Ela sente cheiro. Abraão e Mateus são os nossos exemplos. Jesus dá sentido à nossa vida. Tudo que você sofreu até hoje, tem sentido sim. Não é porque Deus não te ama. Deus te ama. Deus quer você. Mesmo o seu sofrimento é um sinal de que Ele te ama mais. Olha lá o que Ele fez com Jesus. Só que você tem que dar sentido a isso. Não coloque num baú coisas que você sofreu no passado de violência ou que você tem de mágoa. Abre o baú, apresenta para o Espírito Santo na amizade com Jesus e tudo vai ganhar sentido. Quando eu era moleque, eu ia muito na ABB. Meu pai é do Banco do Brasil. Então, eu ia pegava a bicicletinha para beber depois do almoço e voltava de tardezinha. Aí ficava lá, joga bola. Nunca prestei de bola, mas ficava lá, né? Tentando. Ficava jogando bola, jogando sinuca, jogando ping-pong, o dia inteirinho. Então, a minha infância eu passei ali. Lá tem um bosque. E teve um dos dias para trás, então, toda a minha conversão, a minha história de vida eu apresentava para Jesus. Teve um dia que eu entrei no bosque, eu já estava agora, já padre, né? Eu entrei nesse bosque e veio a minha vida inteira. Desde a infância, tudo que eu vivi. Eu comecei a sentir uma êxtase, assim. É como se Deus abraçasse a minha história inteira. Até as coisas ruins ficaram boas do passado. Tudo. É como se tudo ganhasse sentido. Eu senti uma alegria sem tamanho. Como é que chama isso, hein? Vamos ver se a carismática sabe. Esse flash de entrada do Espírito Santo na vida da pessoa no tempo. Vou dar uma balinha, quem souber. Kairos. Kairos. Kairos é um tempo qualitativo.
em que Deus te leva em êxtase. E aquele tempo se torna pleno, plenitude. O outro tempo chama Cronos. Papa Bento dizia o seguinte: nós temos que explicar para os jovens, porque o jovem hoje não tem interesse na vida eterna, porque acha que na vida eterna é Cronos. Ou seja, todo dia acorda lá, um dia após o outro, então é noioso, é chato. O jovem não quer o Cronos. Então, Papa Bento dizia que o desafio é ensinar para o jovem que o céu não é Cronos, o céu é Kairos. O tempo inteiro, Kairos. Isso que eu senti um momento lá na BB, em que minha vida toda tomou uma plenitude, ganhou sentido, e a alegria que eu sentia, eu vou ter no céu o tempo inteiro, cada vez mais. No céu não tem Cronos, por isso que a gente vai participar da eternidade divina. No céu é só Kairos. Esses Kairos os santos tinham na terra, mesmo quando eram mortos, mesmo quando eram perseguidos, retalhados, queimados. Deus dava um Kairos. Eu acho que é por isso que São Lourenço dizia: pode virar, já está assado de um lado. Kairos. Que se você conseguir viver sua religiosidade interiormente, você vai viver cada vez mais o Kairos. Né? Ou então tem que ver os eventos da carismática, que chama Kairos, né? Sempre tem um eventozinho que chama Kairos. Mas, na verdade, o Kairos é esse tempo de qualidade, de plenitude de vida que Deus, às vezes, dá. Ah, aconteceu. Dá tempo? Dá. Hoje está rendendo, acho que eu tenho... Um outro Kairos que eu tive foi lá em Roma. Eu estava estudando, detestava estudar de novo. Detestava quase tudo que eu fazia. Estudar, ir a pé na chuva, voltar. E um dia eu estava cansado, meia-noite, terminei de estudar, tinha prova no outro dia. Eu subi com a cabeça quente, assim, nas escadas. Aí eu entrei, assim, no corredor que tinha uma água lá. E eu comecei a falar assim: eu só faço isso porque eu te amo. Eu jamais faria isso. É só porque eu te amo. É porque eu te amo. De repente, meu coração começou... Tutu, 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 tutu. Aí eu comecei a ficar sufocado. Eu encostei na parede assim. Aí eu falei para Deus assim: para. Eu não aguento mais. Não aguento mais. De tanto amor que eu recebi de Deus. Não aguento nesse mundo, mas lá no céu eu quero esse amor, né? Isso se chama Kairos. Vocês têm que aprender a transformar o Cronos em Kairos. Aí sim, vocês vão entender o que é uma religiosidade de verdade. E não tem caminho mais curto e seguro do que o rosário, para vocês viverem essa interioridade e não hipocrisia de vida. Que Nossa Senhora nos guie cada vez mais a um Kairos contínuo. Assim seja.